o nosso querido Cícero Capacete, goleiro histórico do futebol cearense, né? Fechou o gol. Talvez a noite que um goleiro mais defendeu o possível e o impossível na história do futebol cearense. Aquela noite, que inclusive é uma das crônicas. Petardo do Gavião e Milagre do Capacete. É uma das crônicas desse livro chamado Crônicas Corais, que eu lancei em 2020. Aquele jogo, ele merece um capítulo à parte aqui para a gente conversar, porque é o seguinte: o treinador do Ferroviário era César Moraes. Em 1979, o César Moraes não era o César Moraes que a gente conheceu, por exemplo, no Campeonato de 94, que já era um cara consagrado, já tinha sido campeão no Fortaleza, tinha sido campeão lá no Pará. Em 79 ele era um emergente, né? E o César Moraes sempre teve essa mania de times ofensivos, né? E na véspera desse jogo contra o Ceará, lembrando, o Ceará sempre se dava bem com relação quando pegava o Ferroviário. Então alguma coisa diferente tinha que ter sido feita, porque a gente estava chegando na reta final do campeonato. E os jogadores mais experientes do Ferroviário, Cícero Capacete, Terto, né, que veio do São Paulo, tinha sido artilheiro da Libertadores com a camisa de São Paulo alguns anos antes. O Celso Gavião, os jogadores mais experientes se reuniram na véspera do jogo e conversaram entre eles para tentar descobrir alguma maneira tática de parar o Ceará. E aí eles decidiram o seguinte: vamos tirar o Jacinto. O Jacinto era o craque do time. Mas eles precisavam tirar o Jacinto, por quê? Porque o Jacinto só jogava com a bola no pé. Ele não marcava, ele não dava combate. Era um craque. O primeiro craque que eu vi no Ferroviário, na minha geração, foi o Jacinto. E em 79 ele estava ali oscilando, mas enfim, era um craque. Mas os experientes queriam tirar ele do time para botar um outro zagueiro, no caso seria o Arimateia, para formar dupla com o Lúcio Sabiá e liberar o Celso Gavião para ir para frente da zaga, para dar combate no Aloysio Guerreiro. E aí eles se reuniram na véspera, né, compactuaram lá entre eles que precisavam fazer isso e esperaram o Rui do Ceará chegar no café da manhã no dia seguinte para poder conversar com o Rui, para o Rui falar com o treinador, porque o Guri queria o time aberto, com já 5 em campo. E aí o que aconteceu? Na hora do café da manhã, eles estão lá pegando os alimentos lá e tal. Aí o Rui do Ceará estava lá, eles esperaram a oportunidade para conversar com o Rui, aí chega César Moraes e encontra com o Jacinto na mesa. Aí o Guri, daquele jeito dele: Guri, você não sabe o que eu sonhei. Sonhei que você fazia o gol da vitória. Aí o Celso olhou pro Terto e disse: fudeu. Lascou agora. Aí eu sei que depois se reuniram, o Rui do Ceará entendeu. Aí foi falar com o Guri. O Guri ficou contrariado. Disse que tomou até uns velhos barreiros lá na Barra do Ceará. Se acalmar. Pra se acalmar. Aí passou da conta, deram um banho nele. Enfim, eu sei que ele foi pro jogo. O Rui do Ceará também foi. O Jacinto entendeu? O Jacinto entendeu, ficou no banco. O Celso Gavião entrou na frente da zaga. A zaga foi Arimateia e Lúcio Sabiá. E o gol do Ferroviário só saiu porque o Celso Gavião estava numa posição que o volante fazia, que era ficar na frente da zaga. Um escanteio que sobrou para ele, ele chutou de bate-pronto e fez o gol. Ele não estaria naquela posição se ele estivesse na quarta zaga. Ele estaria mais reguardado. Né? E o mais engraçado é que o César Moraes ficou contrariado com a situação. Rodou, foi vitorioso lá no Pará, foi campeão no Fortaleza. Quando ele voltou para o Ferroviário em 94 e foi campeão de forma brilhante, implantando um 4-3-3, o que aconteceu? A Carla Soraya, repórter do Globo Esporte, em 1994, eu tenho até hoje essa reportagem gravada lá em casa, pergunta para ele: e aí, Guri, os desafios do futebol, parabéns, você foi campeão. Eu já estou acostumado com desafios. Mas às vezes eu sempre tiro um coelho da cartola. Em 79, eu botei o Celso Gavião no lugar do Jacinto, nós ganhamos o jogo porque eu fui ousado. Todo mundo reclamou, contou uma história diferente. Porque César Moraes é uma figura flocó. Para mim, o maior treinador da história do Ferroviário. Não sei se taticamente, mas enfim, uma figura emblemática na história do Ferroviário.